Em uma manhã chuvosa de 1º de junho de 1981, 3 detetives se dirigem ao Moonlight Hotel, localizado em Villa Park, uma área marginal de Chicago. Após uma denúncia perturbadora, um cadáver havia sido descoberto. O hotel, cercado por lojas de sucatas e bares, era conhecido por seu histórico sombrio e sua clientela inusitada. Não era surpresa uma chamada como aquela, mas o que eles encontraram mudaria tudo. A primeira a notar o horror foi uma camareira, que relatou um cheiro cada vez mais forte vindo da parte de trás do hotel. Ao investigar, o gerente encontrou a fonte do odor, uma jovem mulher em avançado estado de decomposição. Seu corpo estava exposto no meio de um campo de lixo atrás do hotel. O gerente, em choque, contatou a polícia imediatamente. Os detetives notaram rapidamente que o corpo estava ali há dias. Os vermes ainda se alimentavam dos restos, e os ossos eram visíveis. A vítima, ainda vestindo um suéter e roupas íntimas abaixadas, havia sido brutalmente assassinada, algemada e amordaçada antes de ser abandonada. Em suas meias, alguns dólares, indicando que o motivo não era roubo. A prioridade agora era identificar o corpo e descobrir há quanto tempo ela estava ali. Na época, recursos forenses como a body FAR, usados hoje para estimar o tempo de morte, ainda não existiam. O caso se tornava um quebra-cabeça para os investigadores. Após 2 semanas de investigação, a identidade da vítima foi revelada: Linda Sutton, de 21 anos. Uma prostituta conhecida com histórico de prisões, mãe de 2 crianças pequenas. No entanto, o laudo do legista trouxe uma revelação chocante: apesar do avançado estado de decomposição, Linda estava morta havia apenas 3 dias. O corpo fora rapidamente consumido por parasitas, atraídos por ferimentos profundos no peito, onde seus seios haviam sido removidos brutalmente. Essa mulher havia sido agredida, mutilada e abandonada em uma cena de horror. Poucos meses depois, em 12 de fevereiro de 1982, a garçonete Ann Borowski foi encontrada morta em um barranco, após desaparecer misteriosamente em uma noite fria. Seu corpo nu, evidências de abuso e mutilação macabra confirmavam que a cidade estava diante de algo assustador. O detalhe da amputação de um dos seios foi ocultado da imprensa, mantido pela polícia para futuras investigações. Conforme mais corpos eram encontrados, o padrão de mutilação nos seios das vítimas indicava uma obsessão macabra do assassino. Os detalhes eram horrendos, de abuso sádico a mutilações que causavam sofrimento extremo antes da morte. A polícia buscou ajuda do FBI para traçar o perfil de um criminoso com inclinações tão grotescas e sadistas. O primeiro grande avanço veio com Angel York, uma jovem que sobreviveu ao ataque. Ela relatou ter sido sequestrada por 2 homens em uma van vermelha, torturada e forçada a se automutilar sob ameaças. Seu depoimento descrevia detalhes perturbadores sobre o abuso e os métodos cruéis dos agressores. Pouco depois, Beverly Washington, também sobrevivente, forneceu à polícia uma descrição detalhada do agressor, um homem branco, magro, cabelos castanhos oleosos e bigode, que dirigia uma van vermelha com uma divisória de madeira e penas penduradas no espelho. Esse relato permitiu que a polícia rastreasse os suspeitos e prendesse Edward Spreitzer e Robin Gesch. Robin Gesch é considerado o líder do grupo. Gesch tinha um histórico de comportamento perturbador e alegava ouvir vozes demoníacas. Laudos psicológicos apontaram um transtorno de personalidade sádico e psicopático, com completo desprezo pela vida humana e propensão a manipular os outros. Gesch foi quem introduziu o grupo às práticas ritualísticas, e sua influência sobre os outros foi fundamental para a dinâmica do grupo. Ele nunca confessou os crimes e foi sentenciado a uma longa pena por outros crimes relacionados. Edward Spreitzer descrito como um seguidor submisso. Spreitzer parecia fortemente influenciado por Gesch, sendo considerado mais vulnerável emocionalmente. Laudos psicológicos indicaram traços de transtorno de personalidade antissocial, junto com tendências sadistas. Ele mostrou pouca empatia e se envolveu ativamente nas torturas e assassinatos, mas era visto como facilmente manipulável e com baixa autoestima. Spreitzer foi condenado à prisão perpétua. Andrew Kokoraleis. Andrew era um dos membros mais violentos do grupo e também foi descrito como profundamente perturbado.
Testes psicológicos apontaram traços de transtorno de personalidade antissocial, além de uma tendência para a violência sem culpa ou remorso. Ele participou diretamente de vários dos assassinatos e foi executado em 1999. Thomas Kokoraleis, o irmão de Andrew, Thomas, também fazia parte do grupo, embora fosse descrito como o menos violento. Exames psicológicos revelaram dificuldades intelectuais e uma tendência a seguir os outros em vez de agir por conta própria. Ele recebeu uma sentença reduzida, que mais tarde foi alterada, e passou anos na prisão antes de ser liberado em 2019. Formação do grupo. O grupo se formou quando Jeter, com um histórico de obsessão pelo ocultismo e sadismo, começou a exercer influência sobre os outros 3 homens, que ele conhecia através de seu círculo social e por laços em comum. Jeter os levou a seguir práticas ritualísticas e, com o tempo, a cometer atos de violência contra mulheres. Ele implantou na mente dos membros um tipo de crença macabra e ritualística, alegando ouvir vozes que o guiavam nesses atos. Essa lavagem cerebral contribuiu para manter os outros homens sob seu domínio, reforçando um culto à violência e ao sadismo. Prisão e condenação. O grupo foi descoberto depois que uma das vítimas conseguiu escapar e denunciar os agressores, levando a uma investigação policial. Combinando o testemunho da sobrevivente e evidências físicas das cenas dos crimes, as autoridades conseguiram rastrear os membros do grupo e coletar confissões e depoimentos. Todos foram presos e julgados, e a investigação revelou o horror dos crimes praticados. Durante o interrogatório, Spreitzer, após hesitar, começou a confessar, relatando detalhes de extrema violência. Ele descreveu como seu cúmplice Jeter não apenas matava, mas também realizava atos perturbadores e ritualísticos com as vítimas. As revelações sobre práticas de mutilação e até consumo de carne humana indicavam a existência de um ritual sádico e diabólico. As confissões revelaram um grupo conhecido como os Chicago Rippers. Este grupo se dedicava a rituais macabros, tortura e morte de mulheres vulneráveis. Para eles, cada ato brutal era parte de uma espécie de comunhão diabólica, uma moda perturbadora que havia tomado proporções sombrias na década de 1980. Os julgamentos resultaram em diferentes sentenças para cada um dos membros. Andrew Kokoraleis foi executado. Spreitzer e Jeter foram condenados à prisão perpétua. E Thomas Kokoraleis, devido a um acordo judicial, teve uma pena reduzida, mas passou anos na prisão antes de ser liberado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. O caso dos estripadores de Chicago é muito maior e muito mais macabro. Mas no YouTube não permite muitos detalhes. Mas caso você queira maiores informações, eu recomendo um podcast que tem no Spotify que é bem mais detalhado. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.